prezada cursista! Agora que já nos conhecemos, vamos falar um pouco sobre essa disciplina. A sociologia surge como campo de saber, ou seja, como uma ciência, a partir das transformações provocadas pela Revolução Francesa e pela Revolução Industrial. Estas transformações provocaram fortes mudanças na vida das pessoas e, principalmente, na forma delas se organizarem. E esse novo contexto de sociedade provoca mudanças também na educação, que muitas vezes foi e é vista como um instrumento para atender às necessidades de uma dada sociedade, de acordo com cada período histórico. Estarei acompanhando vocês durante as próximas semanas no processo de construção do conhecimento desse campo que é acirrado de lutas, enfrentamentos e de possibilidades tantas que é o campo da sociologia. E por que eu falo campo de enfrentamentos? Porque cada sociedade ou grupo social tem a sua forma peculiar de se organizar e de organizar a vida em sociedade. E nem sempre as sociedades ou grupos sociais têm a mesma visão sobre o mundo, sobre os indivíduos e sobre si mesma. Por isso mesmo, essa organização se dá em um campo de relações de poder. Alguns teóricos focaram seus estudos em objetos diferentes para compreender o funcionamento das sociedades. Nessa disciplina, nós faremos um mergulho raso na construção dessa área de saber, seu campo e seu objeto de estudo, a partir de 3 clássicos da sociologia. Você já parou e se perguntou por que chamamos esses autores de clássicos? Os clássicos que nós vamos estudar nessa disciplina são Karl Marx, Émile Durkheim, que continuou o positivismo de Augusto Comte, e Max Weber. No século XIX, esses 3 pensadores desenvolveram teorias buscando explicar a sociedade capitalista. Esses pensadores são denominados clássicos da sociologia. Vamos pensar e fazer alguns questionamentos? Para que estudar os clássicos? Do ponto de vista teórico, as obras dos clássicos possuem um valor muito maior do que os clássicos das rígidas ciências naturais. Considera-se um clássico um escritor ou escritora ao qual possamos atribuir as seguintes características: que seja considerado intérprete, autêntico e único de seu tempo, cuja obra seja utilizada como instrumento indispensável para compreendê-lo, que seja sempre atual, de modo que cada época ou mesmo cada geração sinta a necessidade de relê-lo e, relendo-o, de reinterpretá-lo, que tenha construído teorias modelo, das quais nos servimos continuamente para compreender a realidade, até mesmo uma realidade diferente daquela a partir da qual as tenha derivado e a qual as tenha aplicado, e que se tornaram, ao longo dos anos, verdadeiras e próprias categorias mentais. Em outras palavras, os clássicos não necessariamente têm as respostas para as nossas questões atuais, mas eles nos ajudam a compreender o processo histórico que a sociedade passou, as lutas que foram travadas, os enfrentamentos, as conquistas e os retrocessos da sociedade. Compreender essa perspectiva, em que cada clássico se propôs a estudar, nos ajuda a pensar novos caminhos e também a levantar outras perguntas. Nessa disciplina, daremos foco à relação da sociologia com a educação, para compreender os processos educativos que acontecem dentro e fora da escola. É por meio da educação que os sujeitos aprendem e trocam conhecimentos, sendo esses sistematizados ou não. A LDB, Lei 9.394 de 1996, em seu primeiro artigo, referencia o que podemos considerar educação. Na perspectiva da LDB, a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.
A partir dessas afirmações, no decorrer da disciplina, examinaremos a educação de uma forma mais ampla com as lentes da sociologia. Iremos nos aprofundar cada semana, em cada atividade, em cada texto realizado. E eu estarei junto com vocês nesse processo. Em caso de dúvidas, eu estarei sempre à disposição. Até mais!